Então, exercício de número 22. Escreva em graus e em radianos as medidas dos ângulos centrais formados na figura ao lado. Então, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção aqui, eu vou chamar aqui de dois ângulos. Eu vou chamar esse primeiro ângulo aqui interno de alfa e o segundo ângulo que o autor pede para a gente calcular é esse outro aqui, que eu vou chamar de beta. Vou apagar aqui, eu vou fazer de outra cor. Como eu tinha dito, a gente vai chamar esse ângulo aqui interno de alfa e o externo de beta. Tudo bem. Agora pensa aqui comigo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer umas conversões. Você pode reparar que, por exemplo, aqui a minha medida está em centímetros e aqui a minha medida está em metros. Então, ou seja, ou eu converto centímetros para metros ou eu converto de metros para centímetros. Se eu converter de centímetros para metros, eu vou trabalhar com 6,28 metros. Então, ou seja, eu vou trabalhar com números com vírgula. Ao passo que se eu converter 6 metros para centímetros, eu vou transformar o 6 em 600. Então, para mim, é muito mais conveniente transformar os 6 metros em 600 centímetros. Bem, mas sinta-se à vontade do outro jeito, tá? Não tem nenhum problema. E como sempre, o nosso autor ele vem tratando como se o π fosse igual a 3,14 aproximadamente. Tá? Então, ou seja, essas aqui são as duas primeiras considerações antes da gente começar a resolver o nosso exercício. E agora, vamos raciocinar da seguinte maneira. A primeira é, eu tenho que achar em graus e depois em radianos. E como as medidas que eu tenho me favorece primeiro a achar o meu ângulo em radianos e depois em graus. Por quê? Porque de radianos eu consigo converter para graus. Então, seguindo essa proposta, vamos pensar da seguinte maneira. Ora, eu tenho um raio aqui de 6 metros. Se ele tivesse dessa distância aqui também percorrido 6 metros, então, ou seja, o meu raio, quando ele percorre a mesma distância, eu tenho um radiano. E essa distância aqui, que nosso autor normalmente chama de L, né? Ela tem x radianos, ou no nosso caso, o nosso alfa, né? Que a gente está chamando no nosso ângulo alfa. Fazendo uma regra de 3 simples, eu tenho então que o meu L, que é o meu comprimento, né, que eu quero descobrir, é igual ao meu ângulo em radianos vezes o raio. Bom, a letra L eu já sei quanto que é 628 centímetros, que é igual ao ângulo alfa que eu quero descobrir, vezes o raio, que é 600 centímetros. Tudo bem? Então, o meu ângulo alfa é igual a 628 dividido por 600. Eu posso fazer uma simplificação simples por 2 e eu vou chegar à conclusão que é 314 dividido por 300. Te chama a atenção novamente que o nosso autor considera o π igual a 3,14 e eu preciso que apareça um π aqui, então nada mais é do que 100 vezes π dividido por 300 e eu posso simplificar e encontrar π sobre 3. E esse aqui é o meu ângulo alfa em radianos. E como eu quero também saber em graus, é só você lembrar que o π ele equivale a 180 graus, ou seja, mais uma aqui, consideração, erro meu, o nosso π ele equivale a 180 graus. Temos três considerações. Então, ou seja, se eu quero descobrir π sobre 3 em graus, é só botar uma equivalência, que é a mesma coisa aqui, 180 graus dividido por 3, e eu vou achar 60 graus. Então, está aqui o nosso ângulo alfa em graus. Bom, sobrou então o outro ângulo central, que é o complementar do ângulo alfa. Então, ou seja, se a minha volta completa na circunferência tem 2π, né, já que π equivale a 180, 2π equivale a 360 graus. Então, eu tenho 2π menos π sobre 3. Eu simplesmente posso pegar o 2 e multiplicar por 3, que eu vou ter 6π dividido por 3,
menos π dividido por 3. E por que eu fiz isso? Eu peguei o 3, tá bem? E multipliquei aqui por 2, 3 vezes 2, 6, e dividi por 3. Então, ou seja, 6 dividido por 3 é esse mesmo 2π aqui. Mas eu multipliquei por 3 para quê? Para igualar os meus denominadores, para que eu possa fazer a operação com fração. 6π menos π dá 5π sobre 3, e aqui está o nosso ângulo, o nosso beta, né? Em radianos. E o beta, e aqui foi o nosso ângulo alfa. O nosso ângulo beta também pode ser escrito em graus como 360 graus, que é a volta completa, menos 60 graus, é igual a 300. Ou, simplesmente, eu também posso fazer a equivalência, né, de 5π sobre 3 como 5 vezes 180 dividido por 3. Lembrando que essa simplificação a gente já conhece, que dá 60, que é igual, então, a 5 vezes 60 graus, 5 vezes 6, 30, com mais um zero que já tem ali, 300 graus também. Então, seja duas maneiras da gente descobrir o nosso ângulo beta em graus. Tudo bem? Então, te vejo no próximo exercício. Forte abraço!